Vou te mostrar aqui como fazer pão caseiro, 4 tipos de pães. E a última receita é a mais fácil e provavelmente a mais gostosa de todas. Pão de milho com abóbora. Acrescente no liquidificador 2 copos de água quente. Acrescente também 100 gramas de abóbora ou moranga picada. O importante é que seja bem amarelinha para dar a coloração no pão. Acrescente também um pacote de 170 gramas de milho. Acrescente o líquido do milho também. Em seguida, moer no liquidificador até que fique bem cremoso. Acrescente 2 ovos e 2 colheres de margarina. Acrescente 2 colheres de fermento biológico para pão. Acrescente também 3 colheres bem cheias de açúcar e 1 colher rasa de sal. E ainda no liquidificador, acrescente meia xícara de farinha de milho. Esta meia xícara equivale a 4 colheres de sopa. Depois de misturar bem no liquidificador, isto vai virar um creme. Coloque esse creme em uma bacia e vá acrescentando aos poucos farinha até ficar uma massa que não grude nas mãos. Eu usei aqui aos poucos 7 copos de farinha de trigo. Com o auxílio de farinha de trigo, vou amassar e depois vou cilindrar esta massa. Com esta massa eu vou fazer 3 pães e vou cilindrar até que fiquem bem lisinhos. Eu gosto de amassar e já cilindrar, pois assim a massa vai ficar lisa mais rapidamente. Eu cilindrei mais ou menos umas 20 vezes cada pedaço de massa. Vou colocar os pães em formas untadas e vou cobrir com um pano, um plástico e outro pano por cima. Assim o pão não vai fazer casquinha e possibilitará o crescimento. Depois que os pães dobraram de volume, eu assei em forno pré-aquecido. Agora vamos à receita de pão caseiro. Em um pote acrescente 1 copo de farinha de trigo, 1 colher de fermento biológico para pão e 1 colher de açúcar. Misture bem e acrescente 1 copo de água. Misture novamente e deixe crescer. Depois que cresceu, coloque em outra bacia e acrescente 1 copo de água, 2 ovos, 1 colher rasa de sal, 3 colheres de açúcar, 2 de margarina. Misture bem e vá acrescentando farinha até a massa ficar firme. Na descrição do vídeo tem a receita completa e mais alguns detalhes. Ao todo aqui eu adicionei 6 copos de farinha. Na média você coloca para cada copo de água 4 copos de farinha. E caso você tenha dúvida se a farinha é boa ou não, dá para misturar 3 ou 4 tipos de farinha. Desta maneira o pão vai sempre ficar bonito. Agora eu vou cilindrar o pão com a ajuda de farinha. Gosto de fazer a massa molinha, que o pão vai ficar sempre macio. E para cilindrar vou precisar ir usando farinha. Só vou enrolar depois de cilindrar todos. Assim não vai ficar um mais crescido que o outro. Quando dobrar de volume vou levar para assar em forno pré-aquecido. Ficaram assados em 40 minutos. Pão de fubá. Leve uma panela ao fogo com 2 copos de água. Acrescente 1 colherinha de chá de colorífico. Acrescente também meio copo de fubá. O mesmo copo que eu usei para medir a água, vou usar para medir o fubá e a farinha de trigo também. Mantenha esta panela em fogo médio e vá mexendo até ferver. Depois deixe amornar e acrescente 1 ovo, meia colher de sal e 2 colheres de açúcar. Acrescente também 1 colher de fermento biológico para pão. Misture bem e depois acrescente farinha. Com 4 copos de farinha de trigo ficou uma massa bem macia. E agora você pode amassar à mão ou passar no cilindro até que fique bem lisinha. Eu estou cilindrando com a ajuda de farinha de trigo. Depois que a massa ficou bem lisinha, eu vou fazer os pães. Com estas quantidades vai dar 2 pães bem grandes. Meu nome é Rosane Zanrosso e este é o canal Receitas e Mais. Não deixe de curtir este vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Agora vou adicionar farinha de milho sobre esses pães para não grudar no pano. Vou cobrir então com um pano, um plástico e outro pano por cima. E quando tiver dobrado de volume, eu vou assar em forno já pré-aquecido. Assista outras dicas na descrição do vídeo. Vamos à receita do pão rápido. Muito bom e muito fácil também. Em 2 copos e meio de farinha de trigo, eu vou usar 1 colher de fermento biológico. Vou misturar bem com a farinha e acrescentar meia colher de sal, 2 colheres de açúcar e 40 ml de óleo. E vou acrescentar 1 xícara de água. Esta xícara tem a mesma medida do copo que eu usei para adicionar a farinha. Eu usei também 1 ovo. Misturei muito bem e coloquei em uma forma untada e enfarinhada com farinha de milho. Depois de adicionar a massa na forma, eu espalhei uniformemente com a ajuda de 1 colher e 1 copo de água. Espalhei gergelim sobre a massa, deixei crescer e levei ao forno para assar por 30 minutos. E se quiser fazer um pão instantâneo, é só usar fermento em pó para bolo.
Te mostrei aqui então como fazer pão caseiro, 4 tipos de pães. Veja as receitas também na descrição.